Bom dia, pessoal! Bom dia! O Santinhas Flow vai ser histórico. Nós vamos receber hoje uma mulher muito à frente do tempo dela. Aos 6 anos de idade, ela já sabia o que ela queria ser, já estava determinada. É uma mulher que enfrentou o Papa, que enfrentou os reis, que enfrentou pestes, que enfrentou a família. Uma mulher muito decidida, doutora da igreja. Foi a primeira, só existem 4 doutoras da igreja no mundo. E ela foi a primeira, junto com Teresa de Ávila, as duas foram proclamadas no mesmo dia. Ela também é padroeira da Itália, padroeira da Europa, junto com a Santa Brígida da Suécia, e ela é padroeira de toda a Europa. Vamos receber com muito aplausos Santa Catarina de Sena! Ai, Cata! Que prazer enorme em receber você! Um prazer gigantesco. E nos tempos de hoje, quando eu vivi, tivesse internet, microfone, eu poderia propagar Deus muito mais do que foi naquela época. Na minha época eram cartas, agora tem isso, olha bem, internet. Olha aí, tá vendo? Com a internet ela poderia ter... Já incendiou o mundo, né? Sem internet incendiou o mundo, imagina. Vamos começar bem do inicinho, vamos falar da sua infância e da sua primeira visão. Catarina, fala da sua infância, dos seus irmãos, da sua relação com seus pais, Giacomo e Lapa. Então, eu sou a 24ª de 24 filhos. Deus! Na verdade sou eu e uma irmã, que somos gêmeas, mas ela morreu logo depois. Minha mãe já tinha tido 22, né, gestações. E então, 24 filhos, muitos morreram pelo caminho, mas a minha casa ainda era um mundo de pessoas, de conversas. Meu pai era tintureiro, era cheiro de tinta, era cheiro de criança, era uma baderna. E eu muito introspectiva, naquela época, já com 6 anos de idade, eu já sentia já esse chamado, essa predestinação, né? E vivia naquela balbúrdia de uma casa lotada de pessoas, de choro, de berro, enfim, uma casa cheia de crianças, né? Meu Deus do céu! Conta pra gente a primeira vez que você teve uma visão. Eu tinha, aliás, você perguntou sobre a minha mãe, né? Mas depois eu falo, né? Da minha mãe, dos perrengues e tal. A primeira vez que eu tive uma visão foi aos 6 anos de idade, mais ou menos. Meu Deus! 6 anos. Eu estava voltando da casa de uma irmã que era já casada, né? Porque 24 tinha irmã já casada. E eu e um irmão meu. E aí, no meio do caminho, em frente a uma igreja, eu vi Jesus. Ele estava como um imperador, assim, e ele fala comigo. Obviamente, ninguém acreditava em mim, né? Minha mãe achava que eu era uma pessoa... Meus irmãos achavam que eu era muito diferente, muito esquisita. Minha mãe achava que eu estava sonhando, mas eu tive essa visão. E Deus falava comigo, Jesus Cristo apareceu ali. Meu irmão me puxava e eu achava e ele achava que eu estava meio perplexa, parada, passando mal, mas eu estava vendo Jesus. Você estava em êxtase? Exatamente. Que maravilha! Eu queria saber, já que você mencionou, do conflito com a sua mãe e o apoio do seu pai. Olha, como eu falei, a minha mãe todos me achavam muito já estranha, né? Muito estranha, muito quieta, muito calada. Ela falava, vamos, filha, você tem que brincar, você é nova. Eu já tô brincando com Jesus. E ela achava que eu era doida, né? Na verdade... E você brincava mesmo? Eu brincava, eu falava com ele, né? Ele falava comigo. E aí o conflito, quando eu já tinha mais ou menos 12 anos de idade, naquela época as famílias, elas se constituíam muito cedo, né? A gente casava cedo, né? As pessoas casavam cedo. E minha mãe já naquela procura de um partido, né? E eu já, lá com 6 anos de idade, eu já via que eu não ia ser dessa vida, eu não ia ser do mundo, né? E minha mãe, um belo dia, o ápice do conflito, um belo dia, ela trouxe um pretendente em casa
E eu falei, bom, elas não estão acreditando em mim, né? Que eu não sou dessa vida. Eu fui no banheiro e picotei meu cabelo inteiro. Meu Deus do céu! Picotei meu cabelo. E aí, o que aconteceu? Minha mãe ficou louca. Claro. Louca. E ali, a partir dali, ela intensificou a guerra interna comigo, né? Porque como ela achava que eu tinha que casar, que eu tinha que construir uma família, que aquelas coisas que eu falava de Deus e tudo era uma visão, era uma loucura, ela intensificou uma guerra que era não me deixar rezar, não me deixar ficar quieta, não me deixar ficar no meu quarto, e simplesmente ela me dava muitas tarefas de casa, mas aí eu fazia como? Eu fazia por Deus, eu fazia para Deus, entregava isso eu acho que deixava ela mais perplexa ainda, né? Meus irmãos achavam que eu era completamente doida. E eu seguia naquela vida, enclausurada no meu quarto. Eu fiz do meu quarto como se fosse uma cela. E aí ali eu tentava rezar, tentava pensar em Deus. Eu era muito, neste momento, eu era muito quieta ainda. Eu achava que o meu serviço a Deus seria rezando por todos e enclausurada no meu quarto. Nunca tive a vontade de ser freira, depois eu explico como que é a história do hábito, mas eu achava que naquela época eu seria uma pessoa de Deus que rezava pelos outros. Por isso eu me trancava dentro do quarto, e isso deixava minha mãe louca. Meu pai, em dado momento, ele me viu em conversas com Deus e ele me respeitou, ele entendeu que eu não era desse mundo. E tentava fazer aquele meio de campo com a minha mãe, sabe? Mas foi uma guerra silenciosa, né, dentro de casa. É verdade que a sua mãe despediu a criada da casa e ainda tirou o seu quarto? Foi nesse momento aí que eu cortei o cabelo, que ela ficou louca, e aí ela mandou embora, e aí ela me fez meio que de empregada da casa. Mas aquilo não surtiu efeito para ela, na verdade eu fazia tudo para Deus, então eu fazia com amor. Mas assim, era extenuante, porque eu dava 24 crianças em casa. Exatamente. Não tinham tantas, porque já tinham morrido algumas, mas era uma casa lotada, né? E eu era a que fazia mais coisas em punição, digamos assim, né? Nossa. Eu queria saber agora sobre o seu casamento místico, esse anel de carne, né? Tem um episódio que é muito falado, mas muita gente não entende, acha estranho. Esse famoso casamento místico, quando isso aconteceu? Isso foi depois de uma segunda, não sei se foi exatamente a segunda, mas foi de uma visão, de um encontro com Deus, que eu estive com ele e ele me falou um dado momento, a cidade de Siena, eu nem falei, né, que eu nasci em Siena, na Itália, em 1347, ela estava no meio da guerra, no meio da confusão, não só a cidade, a Europa inteira, né? As pessoas do mundo, e eu me entregue a Deus. E aí nesse momento Deus falou comigo, já que você se abdicou tanto da vida e me serve tanto, nós estamos aqui oficializando agora um casamento entre mim e você. Meu Deus, você é a esposa. Exatamente. E nesse momento ele me ofertou um anel, que ninguém via, obviamente, mas ele existia, era o anel feito da carne de Jesus. E só que as pessoas não acreditavam nisso, aparência, aí você me pergunta, como que aparentava, né? Era ouro, era prata, não era metal, era carne de Jesus. Então quer dizer que você literalmente casou com a causa, né? Exatamente, eu literalmente casei. Isso explica muita coisa, Catarina. Desculpa te chamar assim com tanta intimidade, mas é que eu já estou tão apaixonada que eu já me sinto íntima. Eu queria saber se tem alguma literatura, alguma coisa escrita sobre esse assunto. Tem. Antes disso, eu queria falar um pouco sobre a mudança de... Isso até está na literatura, nos livros que o meu confessor escreveu sobre... Porque eu escrevia muitas cartas, muitas, centenas de cartas. O seu confessor é o Beato Raimundo de Capua? Exatamente. E aí ele meio que compilou tudo, né? Essas cartas e outras falas minhas. E nessas cartas e nessa compilação de ideias, vocês podem verificar a minha mudança de comportamento, digamos assim. Como no começo eu achava que eu ia ser uma freira, né, entre aspas, porque realmente eu não fui para um Carmelo, não era essa a minha intenção.
Deus me falou, não, você vai ser do mundo. Você vai ser do mundo, você vai catequizar as pessoas na rua, nos hospitais, nas casas. E aí eu não sabia mesmo como fazer isso, porque, como eu falei, eu era uma pessoa introspectiva. E como que seria essa mudança, né? Mas eu fui para o mundo. E aí, nessa época, a Europa estava em frangalhos, as guerras estavam assolando todo o continente. A peste era uma realidade dura. E eu fui para os hospitais. As monjas me olhavam, todos me olhavam com descrença, na verdade, todos. Os padres, os papas, as pessoas que lidavam com a religião, elas olhavam para mim e falavam, quem é essa doida? O que ela está fazendo aqui no hospital, por exemplo, tocando nos doentes, tocando nas feridas, sem nojo de ninguém? Os próprios padres fugiam dos hospitais nessa época, porque assim, hoje em dia as pessoas têm uma noção da pandemia, né? Que foi a pandemia recentemente, mas a peste era uma coisa do outro mundo mesmo. Morreram efetivamente muitas pessoas e era uma coisa altamente contagiosa, né? Mas eu nesse momento que Jesus me falou que eu teria que ajudar essas pessoas abandonadas, eu me entreguei e fui para os hospitais, fui para o meio da rua, fui atender os mendigos. Você foi assim, sozinha, como eu sou cantarina? Ou você foi como mantelata? Você já era mantelata? Já era mantelata. E neste momento eu posso explicar sobre o hábito, né? Eu adotei o hábito, embora não seja monja, porque, na verdade, desde lá do começo, eu me sentia esposa de Cristo. Eu era esposa de Cristo, né? Depois foi oficializado através do anel. E por isso eu andava com hábito. As outras monjas, elas me olhavam torto, muito torto. Porque elas não entendiam. Esse é o hábito das mantelatas? As mantelatas são assim ou é da Ordem Terceira de São Domingos? Não, esse hábito é da Ordem Terceira de São Domingos. E as mantelatas ficam em casa e usam roupa normal? Ah, elas só usam o véu, né? Exatamente. Esse é o hábito que eu adotei da Ordem, exatamente. Ah, entendi. Então você nunca foi monja? Não, nunca fui monja, não era esse meu carisma. Eu era casada com Deus, mas do mundo para ajudar o mundo. Entendi, interessante. Mas assim, voltando sobre a literatura, sobre esse assunto, bom, me desculpa, mas eu soube que você é semi-analfabeta, que você só sabe escrever seu nome, né? Por isso não é tida como analfabeta, porque você desenha seu nome. Exatamente. Então, como você pode ter deixado tantos livros, tantas cartas e outra? Como você pode ter se tornado doutora da igreja? Então, isso é só a graça, né? A graça divina. Era o Espírito Santo. Eu ditava e essas pessoas... com o passar do tempo, eu fui criando um secto mesmo, né? Seguidores. E tinha uma grande amiga minha que ela também ajudava nessa concatenação das ideias e tal. Eu era realmente analfabeta, praticamente. Eu era de uma família humilde, né? E muitos filhos, não tinha condição de estudar. Mas, assim, era muito nítido que eu tinha essa missão e que, por isso, Deus ia me dar as formas. Eu meio que ditava as coisas e as pessoas que me seguiam, né? Elas escreviam para mim. E isso tudo está num livro chamado Legenda Maior. Tudo pode ser verificado nessa literatura também. Esse Legenda Maior também foi escrito pelo Beato Raimundo de Castro? Exatamente. Junto com o diálogo? Exatamente. E as cartas também? As cartas também. Eles são os responsáveis por essa concatenação das ideias que eu disseminava, né? Eu queria mudar um pouco de assunto e falar sobre a diplomacia e o Papa em Avignon. Como era a situação política naquele período? No século XIV, como eu falei, a Europa vivia uma desgraça, né? Literalmente. Os papas, a igreja brigava com os reis brigavam com a igreja. Um dado momento o rei quis taxar a igreja e aí cobrar impostos. E aí muitos papas estavam fugindo. Em dado momento os papas saíram de Roma e passaram mais ou menos uns 70 anos longe de Roma. Eu não era exatamente uma diplomata, né? Mas eu acabei
levado por Jesus para esse meio, e eu virei uma intercessora, né, da igreja junto aos reis e junto aos papas também. Por que acontecia? Os papas fugiram. Esse papa que você está falando, Napoleão, são tantos papas, foram 70 anos, foram vários papas. Esse é o Bonifácio. Bonifácio que foi com quem eu tive uma conversa séria através de cartas, né? Mas eu fui a Roma, eu vivi muito tempo em Roma, eu cheguei a morrer em Roma, porque era lá que estava a igreja, né? O nascimento da igreja, lá que estava a casa oficial, e aí eu não fazia sentido os papas não viverem lá. E eu, com muita insistência, um dia eu cheguei lá em Avignon e falei com ele, não tem como, o senhor tem que voltar. Aí ele falou, mas vão me matar lá, mas é melhor morrer por Deus do que ficar fugido, longe da casa de Deus, que é Roma, né? E os cardeais, eles me receberam numa sala gigante, assim, os cardeais, eles ficavam me olhando, assim, o que essa pessoa está falando? Como assim ela vai levar o Papa para Roma? E esse Papa, ele me escutou e voltou para Roma. Infelizmente ele morreu logo depois, isso me deixou muito triste, muito triste. Mas espera um pouquinho, antes da morte dele. Você o convenceu de voltar a Roma contando um segredo. O que aconteceu nesse momento? O segredo é que ele voltaria para Roma. Eu tinha tido essa visão, né, essa notícia, de que ele era cardeal ainda, e ele voltando para Roma ele iria virar Papa. Estando em Roma ele iria virar Papa. E nesse momento foi isso que o convenceu, né? Quando eu contei isso para ele, que ele ia virar Papa, ele falou, essa pessoa, ela tem mesmo um contato direto com Deus. Foi uma inspiração que você teve de que como chama aquela eleição para o Papa? Conclave. No conclave. Você teve foi isso que você está me dizendo? Que você teve uma visão de Cristo falando para você que no conclave ele queria ser Papa. Isso. E prometeu que se ele fosse Papa ele ia voltar? Isso. Só que ele não contou isso para ninguém. Ele não contou. Ele não contou isso para ninguém. O Papa, né? Que eu tô falando. Porque eles já estavam lá há 70 anos. Exatamente, um Papa atrás do outro. E ele teve esse pensamento no conclave, mas não contou isso para ninguém. Quando eu falei isso para ele, aí ele falou, bom, ela realmente, ela sabe das coisas. Ela não é uma louca como todo mundo fala que ela é, porque diz que tem visões, que fala com Deus. Não, ela realmente, ela tem um contato direto com ele. E aí, quando eu falei isso, ele falou, não, eu vou voltar. Contra tudo e contra todos, ele voltou, só que, como eu falei, ele morreu logo depois. E quando ele voltou, foi uma glória, né? Porque Roma ressurgiu ali na igreja, né? Mas, aí quando ele morreu, eu fiquei triste porque, assim, a luta estava só começando, né? Você não se sentiu um pouco culpada porque foi você que fez ele voltar e ele voltou logo em seguida e pouco depois ele morreu? E aí ficou meio aquela história, será que ele morreu de doença natural? Será que não, exatamente. Você se sentiu culpada? Culpada não exatamente, mas angustiada, né? Angustiada. Eu tive momentos também de pouca fé, né? E isso é que eu pedia muito, para que Deus me ancorasse nisso, porque eu estava ali, de repente, no meio do papado, no meio dos políticos, no meio do reinado, e tratada como uma louca, mas ele me amparava. E eu realmente, nesse momento da morte, eu fiquei muito angustiada, mas não culpada exatamente, não culpada. Pois é, porque você estava só cumprindo a vontade de Deus, né? Exatamente. Não existe culpa quando você obedece, né? Uhum. Eu fiquei meditando sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre esse momento, né? E eu estava pensando assim, mas a gente reza de Jesus manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso. Eu pensei, mas Catarina não era mansa. Depois eu pensei, ela era mansa sim, porque ela aguentava tudo. Ela era obediente. Exatamente. E essa força dela, né, vem da obediência. Isso, assim, muito impressionante. Essa descrença, né? As pessoas me acharem malucas porque eu estava tratando os doentes, ajudando os doentes. Uma vez eu entrei no hospital e a
freira falou, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você vai tocar nele? Você vai... E eu não adoeci. Eu era uma pessoa, nesse momento, muito fraca, porque eu fazia muito jejum. Eu comia muito pouco, isso era uma coisa que deixava minha mãe louca também, que eu não comia praticamente nada. Mas, eu não, como eu falei, não era desse mundo, né? Para comer, para quê, né? Dizem que você imitava os sacrifícios dos monges do deserto, aquele rigor todo. Exatamente. Só que os monges ficam ali no deserto rezando paradinho, e você não parava, né? Que você ia para um canto para o outro, fazia mil coisas, né? Ia dos doentes, cuidava de doente, cuidava de pobre, cuidava... E fazendo esse rigor todo, né? E aí eu fiquei muito enfraquecida, a saúde, né? Mas assim, pra gente que vê Deus como o único fim, morrer é lucro, né? Outra coisa que eu fiquei pensando foi essa época aí, né? Eu pensei, gente, que monte de papa banana, né? Por que eles estavam fugidos em Avignon? Que coisa esquisita. E aí eu fui estudar, né, esse Filipe o Belo. O Filipe o Belo que resolveu... Tudo começou com esse Filipe o Belo, né? É verdade. Que ele colocou... Ele estava sem dinheiro na França, a França completamente falida, porque ele gastava horrores, era um luxo toda a corte, né? E aí ele foi e colocou uma taxa para Roma, né? Uma taxa que o Papa deveria pagar para a França por nenhum motivo, porque ele queria que e aí os papas não aceitaram e ele começou a matar tudo que é papa, né? Foi. Teve papa envenenado. Exatamente. Teve Uma tudo. série Exatamente. de atentados, ele mandava os guardas. Eu fiquei pensando, eu acho que eu também seria um papa banana, porque... E mandavam um monte de guardas do palácio, né? No palácio papal e exterminava, matava os papas. Por isso que eles ficavam lá na França, ficaram 70 anos lá. Eram realmente, estavam num período de muita covardia, muito né? Difícil, né? Eu soube que depois desse papa que voltou, né? O Bonifácio, né? Que voltou. O que foi em seguida, que foi eleito, que não era francês, porque ainda por cima a França estava falando isso, né? Qualquer papa que vier e não for francês, nós vamos matar. Foi. Aí elegeram o italiano. O que aconteceu com esse papa italiano? O italiano, ele foi envenenado. Ele vai envenenar. Eu soube que ele foi comeu figo, ele foi comer figos, uma coisa bem frugal, e acabou morrendo. Então supõe-se que ele foi envenenado. E era um período disso acontecer, né? Que terrível, né? Que coisa estranha, né? De repente um rei acha que todos os papas têm que ser franceses. Quer dizer, não é mais o Espírito Santo que está agindo. Exatamente. É política, né? Por isso que você ficou tão querendo tirar. Exatamente. Aquilo de eu ali, falava muito forte com esses papas, embora não tivesse autoridade para isso, né? E a autoridade era de cima. Então nenhum papa teve facilidade depois disso, né? Não, era um atrás do outro. Então, eu queria, Catarina, que você fizesse uma... Não, antes, deixa eu te falar uma coisa. Antes de encerrar, quando a gente fez o primeiro Santinho Slow, a gente chamou Santa Brígida. E ela nos inspirou a convidar você, porque ela falou muito de Santa Catarina de Sena. Aliás, você contando a sua vida, eu fiz um paralelo. Você teve a primeira visão com 6 anos, ela teve com 7. Tem algumas coincidências, né? né? Ela também tinha esse ímpeto combativo. Vocês tiveram a mesma causa, que era tirar os papas de Avignon. Né? A única diferença que eu vi é que ela não queria casar de jeito nenhum, mas ela aceitou, ela foi obediente, ela resignada, casou, mas também depois ela ficou viúva e passou o resto da vida dela também escrevendo cartas, escrevendo livros e escrevendo aliás, não foi ela que escrevia, mas ela tinha pessoas que escreviam para ela, igualzinho a você. Exatamente. Porque ela sabia escrever, né? Que ela era da nobreza, mas ela não se atrevia e deixava que o confessor, igual você, seu confessor. Eu achei muito parecida a história de vocês.
Então, o e caminho. foi ela que indicou você dessa Uhum. forma, sabe? Uhum. Falando tanto que eu pensei assim, nossa, realmente a gente tem que convidar a Catarina, né? E aí eu pensei, por que não a gente não colocar o nosso convidado para escolher o próximo? Entendi. Então eu queria que você escolhesse, assim, dentro da sua espiritualidade, dentro dessa ligação que você tem com Deus, você poderia escolher pra gente a próxima convidada? Então, o mês de maio, né? O mês de maio é um mês de muitos santos famosos, né? Santas. Mas como é o mês de Maria também, né? Eu acho que nada melhor do que nossa mãe para representar esse mês de maio. O que você acha? Eu acho maravilhoso, mas qual delas? Aparecida? Em qual? Tem o 13 de maio, né? 13 de maio. 13 de maio. Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Ah, então pronto. Já temos aí, por inspiração de Nossa Santa Senhora de Catarina de Fátima. Sena, o próximo Santinha Slow será a nossa convidada, Nossa Senhora de Fátima. E eu queria também que você deixasse um insight pra gente que está te ouvindo no Santinha Slow. Então, eu vou resumir em uma frase que ficou meio lapidar, assim, relacionada à minha pessoa, né? Quando eu dizia que se fordes aquilo que Deus quer que sejais, colocareis fogo no mundo inteiro. Isso quer dizer que nós não sejamos mornos, que sejamos fogo, né? Que ponhamos fogo no mundo, não sejamos mornos, porque Deus não gostava da gente morno. Muito bem. Sem palavras aqui. Obrigada por todo esse vral de realidade, espiritualidade que você nos trouxe. Galera, hoje foi o Santinha Slow com Santa Catarina de Sena. Muito obrigada, Catarina, você arrasa. O que você achou, Rosana? Gente, eu tô de cara. Eu vou mandar É isso porque pro a padre. Rosana não veio, ela não Padre, veio primeiro. Vou mandar pro padre.